Olá pessoal, meu nome é Marcelo, sou da Lumarte Iluminação. Vamos apresentar nesse espaço o nosso curso sobre iluminação destinados a especificadores, arquitetos, light designers e aos amantes da boa iluminação. Abordaremos nesse curso alguns conceitos luminotécnicos, lâmpada, LED integrado, iluminação de ambientes, quanto custa uma iluminação profissional, como funciona uma iluminação profissional. E para dar início ao nosso curso, a gente vai começar do zero falando sobre o LED, o que é o LED, para que serve, como ele é construído, quais são as aplicações, a durabilidade e tudo mais. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, vamos falar um pouquinho sobre LED. Muita gente fala LED, lâmpada de LED, mas poucos têm conhecimento sobre o que é realmente o LED. Então a gente vai aprofundar um pouco esse assunto, porque isso é importante conhecer para daí saber quais são as implicações disso e como a gente deve aplicar isso no nosso dia a dia. LED, para quem não sabe, vem da palavra, da sigla Lighting Emitter Diode, com I, Diode. Então, é diodo emissor de luz. Primeiro, gente, o que é um diodo? Diodo vem da eletrônica, que é um circuito que, aplicado já há muitos anos, né? O diodo foi desenvolvido há muitos anos, que ele é aplicado no circuito eletrônico para permitir que a corrente passe somente num sentido. Então, ele bloqueia a corrente elétrica no sentido contrário. Então, o diodo é isso. A partir daí, um físico que ganhou o prêmio Nobel descobriu como, a partir de um diodo, conseguir emitir luz. Então, como que daí isso é construído? O que é o LED em si? O LED em si, ele é formado por duas placas semicondutoras, onde uma tem uma concentração menor de elétrons e a outra, lacunas, tem uma concentração maior de prótons. Então, uma positiva e uma negativa. Esse circuito, quando ligado numa fonte de tensão, onde você aplica uma fonte de tensão nela, você estimula os elétrons que estão nessa placa, ele adquire uma energia maior, subindo de energia por um fenômeno chamado tunelamento. Esse elétron, ele rompe essa camada isolante aqui de ar e ele sobe para a camada de cima. O elétron sai daqui e vai para a camada superior, e ao fazer isso, ele tem que dispensar energia, e isso daqui é o fóton, que é a luz emitida. Então, o LED é isso daqui em níveis microscópicos. Então, o LED funciona dessa forma. Diferentemente das lâmpadas do nosso amigo Thomas Edison, que hoje é aquela lâmpada que está na casa da avó, né? Que era por resistência. E aí você tinha a corrente elétrica circulando aqui, passava, aquecia a resistência de tungstênio e o metal emitia luz. Então tem uma diferença enorme de construção aqui e de como isso opera no dia a dia. Então as lâmpadas de antigamente funcionam na corrente elétrica, que é uma corrente alternada, né? Uma corrente elétrica, uma corrente alternada, ela oscila positivo e negativo na frequência de 60 Hz, tá? Só que isso a 60 Hz é tão rápido que nosso olho humano não percebe. Mas se você colocar isso em câmera muito lenta, você veria a sua lâmpada aumentando e diminuindo a luminosidade ao longo da corrente, da tensão da rede. Isso daqui, o LED, então, muda de forma dramática, porque para isso operar de forma satisfatória, você tem que ter, em geral, tensão constante. Porque isso foi feito
porque a construção disso é muito diferente disso. E a aplicação disso, portanto, vai ser diferente disso. Como você dimeriza isso é diferente de como você dimeriza isso. Então, é uma questão de construção e de operação. Então, entendida a construção, a gente tem que pensar em alguns mitos sobre essa questão do LED, porque por ser uma tecnologia nova, muita gente não sabe desse fundamento básico e aí começa a cometer alguns equívocos ou criando alguns mitos, alguns fatos que não são verdadeiros. Primeiro questionamento é: lâmpada de LED não ilumina. Isso não é verdade. Na verdade, é uma questão mais profunda, mas o LED consegue iluminar de forma igual ou equivalente ou até superior às lâmpadas halógenas ou às lâmpadas comuns. O que acontece muitas vezes é, como o LED tem essa forma de construção que é muito diferente, o LED ele é então aquela plaquinha, né? E ele tem aquela emissão que é o que a gente chama de uma emissão de luz direcional. Ela tem uma direção, né? Enquanto que lâmpadas de antigamente, elas tinham uma emissão radial, 360 graus. Então, o que acontece? Às vezes você tem, por exemplo, um poste, é muito comum, recebo bastante reclamação sobre isso. Você tem um poste lá, um poste antigo, que ele tem uma pétala retangular, né? E dentro dessa pétala tem um soquete e a lâmpada. O poste foi construído antigamente e hoje em dia a pessoa quer trocar a lâmpada antiga por uma lâmpada de LED. Só que qual que é o problema disso? É justamente o problema de construção, o problema de radiação da luz. Então, quando você tira uma lâmpada dessa, uma vapor metálico, mista, uma incandescente, como ela irradia 360 graus, ela vai irradiar no refletor dessa pétala aqui e vai conseguir aproveitar bastante a luz emitida. Se eu der um foco aqui nessa caixa da pétala, vamos supor, se tem o refletor aqui, quando você troca essa lâmpada por uma lâmpada de bulbo, de LED, vamos supor, você tem um LED aqui, o que acontece é o seguinte: essa lâmpada ela vai reproduzir assim, como a gente viu, porque é uma questão construtiva da lâmpada. Então, quando você reflete aqui a luz, incide a luz aqui, você não está incidindo no refletor da pétala. O resultado é que você tem uma baixa iluminação, uma luz que é emitida com pouca eficiência. Enquanto que a antiga, numa luminária antiga, estava tudo certo. Então, assim, tem que saber também trocar. Não é muito simples trocar, muita gente não sabe. E aí, troquei por LED e ficou ruim, piorou minha iluminação. Porque o LED é ruim? Não. Na verdade, a aplicação está sendo errada. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque precisa entender um pouco melhor como a lâmpada funciona de LED, como o LED em si funciona. Então, é por isso que muita gente fala, não ilumina, porque fez uma troca equivocada. Outra coisa que o pessoal comenta bastante é que o LED também não dura, a durabilidade do LED. Também não é verdade, porque LED é como qualquer produto. Então, você tem diferentes tipos de qualidade assegurada ou não. Todos os LEDs usam uma infinidade de componentes aqui, desde das plaquinhas semicondutoras até os controladores. Tudo isso influencia na durabilidade do equipamento. Então, LEDs de baixa qualidade vão ter uma vida útil menor, então eles vão durar menos. Mas um LED de boa qualidade, ele é para durar 50 mil horas. E isso é muito tempo mesmo. Então a questão é buscar LEDs de qualidade, fabricantes que trabalham com esse conceito, e para você conseguir fazer essa troca sem ter nenhum prejuízo. A ideia do LED ela é muito superior a qualquer outro tipo de lâmpada, desde que seja um produto com qualidade, desde que seja trabalhado essa questão do fóton e da energia. Outro mito: LED
não gera calor. Isso não é verdade. Na verdade, o que ocorre é, quando esse fóton ele sai e a luz é emitida, isso libera uma energia. E o controle dessa energia que vai resultar na vida útil assegurada do seu equipamento. Então, esse controle dos fabricantes de LED, os fabricantes de luminárias que tem que se atentar. Então, todo LED, ele tem que ter uma camada aqui que é para esse calor ser dissipado. Se esse calor não for dissipado, o LED começa a aumentar muito de temperatura. Esse cara aqui começa a aumentar muito de temperatura. Aí ele vai passar de 80 graus, 90 graus. E aí você começa a ter perda de vida útil do equipamento. E essa perda de vida útil, ela é uma curva mais ou menos assim, de forma que o LED também, diferente das lâmpadas antigas, como que ele funcionava? Ele funcionava até queimar. Aí, um dia você ia lá, clicava na tecla para ligar e de repente, pum, não ligava mais. O que acontecia? Rompia o filamento de tungstênio. E aí, rompendo, não emitia mais luz. Então, aí você sabia que sua lâmpada queimou. O LED não acontece isso. Por quê? Porque agora a gente sabe da construção dele. Como que é calculado, então? A vida útil disso daqui era calculado de forma diferente da vida útil do LED. Porque a construção é diferente, a tecnologia é totalmente diferente. A vida útil de um LED é calculada segundo algumas normas que dizem a partir de mais ou menos, se não me engano, posso estar errado, mas à medida que o fluxo luminoso do LED começa a diminuir até abaixo de 80%, é aí que crava a vida útil do equipamento. Então, assim, sua lâmpada de LED ela não queima mais. O que acontece é que ela vai iluminando cada vez menos. E daí também volta aquela questão de que LED não ilumina. Também é outra questão para se atentar. Acontece muito isso com lâmpadas tubulares. Você constrói um consultório, um escritório muito grande com várias lâmpadas tubulares e depois de alguns anos, se você vai medir o nível de iluminância, ele está bem reduzido. Por quê? Porque ele já passou a vida útil do equipamento. Então, as pessoas acabam demorando para trocar, porque não queima. Não, ela não vai queimar, porque ela não é esse tipo de lâmpada. Então, é importante ter isso também na cabeça, porque tem que mudar. A partir de 80% a vida útil do equipamento, então, se vai. Então, essa questão da troca de calor do LED é muito importante para manter a durabilidade do equipamento. Então, só para a gente terminar essa questão dos mitos e verdades sobre o LED, voltando um pouco sobre a questão do calor, que o LED não esquenta. Então, como a gente viu, o LED esquenta bastante, o equipamento em si esquenta bastante. A diferença, que o pessoal talvez se confunda no conceito, é que a luz emitida não emite calor, né? Então, a luz emitida de uma lâmpada halógena, a luz gerava calor porque ela tinha alto grau de ultravioleta. Isso é uma questão importante também, principalmente lâmpadas de vapor metálico ou lâmpadas de alto fluxo luminoso. Então, elas tinham ultravioleta concentrado na luz emitida. Então, a superfície onde a luz incidia, ela esquentava. Por quê? Porque a luz tinha muito ultravioleta. O LED, por essa característica construtiva, a gente está falando de fóton. O fóton, ele é puro em termos de luz, ele não carrega ultravioleta. Então, a luz emitida não tem calor. Então você pode emitir muita luz, um fluxo luminoso muito forte em cima de uma garrafa de vinho, que você não vai estragar o vinho, por conta da característica construtiva do LED. Enquanto que se você usar uma luz antiga numa garrafa de vinho, numa adega, etc., você pode degradar o seu vinho, a sua roupa, seu tecido, por conta do raio UV. Então,
Esse é um benefício que o LED trouxe aí também. Aí a gente pode pensar em frigorífico, carnes, etc. Tudo isso é uma questão importante também do calor e da luz transmitida. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado.